Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Portal Saúde, um programa que tem o objetivo de levar até você informações sobre as mais diversas áreas da saúde física e mental. Hoje, pensando um pouquinho então sobre calor, o verão chegando, muitas pessoas vão em busca de procedimentos estéticos, para deixar o corpinho mais em dia. E aí, alguns cuidados também são necessários nessa época. Para a gente falar sobre isso, vamos conversar então com a massoterapeuta Joyce Schlosser. Joyce, seja bem-vinda então ao nosso programa. Tudo bom, Fernanda? É um prazer estar aqui para compartilhar um pouco das experiências que a gente tem no ramo da massoterapia. Muito bem, então falando sobre esse período de verão, Joyce, o pessoal normalmente costuma procurar mais as massagens para deixar o corpo mais alinhado, E quais os tipos de massagens que são recomendados nesse período? Nessa época do ano se costuma fazer mais as massagens estéticas e em compensação, em continuação disso, a drenagem linfática também é uma boa pedida para essa época do ano. Como que funciona a drenagem linfática? A drenagem é uma massagem super leve, que é feita no corpo todo, ou quando a pessoa não tem tempo suficiente, ela pode ser feita só numa região do corpo e ela serve principalmente para eliminar líquidos que são acumulados durante muito tempo, assim, para a gente poder fazer essa eliminação com a drenagem linfática. Quando você fala em massagem leve, a gente ouve muito falar sobre, eu fiquei com alguns hematomas após uma massagem. Isso é normal, Joyce? Não, se for na drenagem linfática não pode deixar hematomas, porque é uma massagem muito leve, então ela não pode causar dor alguma, de jeito maneira. As massagens que podem deixar algum tipo de hematoma são as estéticas, mas são em casos muito raros, não é todas as pessoas que acontece isso. Ela fica um pouco dolorida, porque ela é uma massagem um pouco mais vigorosa, mas hematomas só nas estéticas, nas drenagens linfáticas não, de jeito nenhum. E a drenagem, ela também é recomendada em alguns casos pós-cirúrgicos. Quando que pode ser feito? A drenagem, por ela ser uma massagem super leve, ela é recomendada nos pós-cirúrgicos, que é na parte de mastectomia, quando a pessoa tem câncer, retira uma mama, pós-cesárea, porque pós-cesárea, pós-parto também, para retirar aquele inchaço maior que fica, pode ser feito com a drenagem linfática. Ela é até indicada quanto a isso, Ela tem alguma contraindicação? A drenagem, ela é contraindicada em pessoas que têm câncer, que é mais difícil, daí a gente pode causar a metástase, por espalhar mais a linfa pelo corpo, então a gente pode espalhar. Pessoas que têm pressão alta, hipertensão, então ela não é recomendada quando a pressão está desregulada, mas quando tiver tudo reguladinho não tem problema algum fazer ela. Se a pessoa tem um controle com medicamentos, vai ao médico, controla a sua hipertensão, não tem problema? Não, então. Se ela estiver equilibrada, controladinha, não tem problema, só se ela estiver fora da ordem dela, daí não tem como fazer. Até isso é um cuidado que se precisa ter, Joyce? Quando a gente vai ao massoterapeuta, é importante deixar isso claro, Se a pessoa tem algum problema de saúde, se ela tem, de repente, alguma cirurgia recente, é importante informar, Por isso que toda vez que a pessoa vai fazer uma massagem, é feita uma ficha de anamnese. Então, a gente faz toda uma pesquisa, um estudo do histórico da pessoa, ver se ela fez cirurgia, se ela não fez, se ela é hipertensa, se ela usa pino, se ela fez alguma cirurgia muito recente, se ela não for liberada por médico para fazer, se ela tem câncer, se ela tem alguma alergia, então tudo isso é pesquisado na ficha da anamnese. Então faz um controle antes, conversa com a pessoa e quando ela vai para a maca, como a gente diz, então está tranquilo para fazer o tratamento. Exatamente, por isso que a gente pede sempre para a pessoa deixar bem claro todos os itens que a gente pergunta, para não correr perigo de esconder alguma coisa sofrer mais para frente um pouco, ou acontecer alguma intercorrência durante a massagem por ter escondido algum detalhe na ficha da anamnese. Como que funciona o procedimento de sessões, Normalmente, quantas sessões são indicadas, por exemplo, para uma drenagem linfática? A drenagem, ela é muito... depende muito de cada pessoa. Tem vezes que a pessoa faz ela uma vez por semana, faz pacote de 10 sessões, isso depende de pessoa para pessoa. Quando são massagens pós-cirúrgicas, essas pós-cirúrgicas, ela é indicada fazer ela todo dia, que aí tem um resultado maior depois de feito elas, A pós-cirúrgica, porque normalmente após uma cirurgia a pessoa nota o inchaço, principalmente dos membros inferiores, é bem comum, Joyce? A cesárea principalmente causa isso. Pós-cirúrgico, então,
ela fica muito acumulada devido a má circulação sanguínea também. Então, ela acaba não conseguindo trazer os líquidos de volta para a eliminação pelos rins. Então, por isso que tem que ajudar ela, como diz. Fazer um caminho, Fazer né? um caminho, abrir um caminho para trazer ela de volta. Antes você comentou sobre a massagem estética também, né? Já mais focado na questão de medidas corporais, né? Para quem quer deixar o corpício mais em dia para o verão. Como que essa massagem funciona? Essa massagem estética, sim, essa a gente trabalha principalmente por pacotes. Então, geralmente são 10 sessões. Tem massoterapeutas que trabalham com 5, outros com 8, outros com 12. Mas o normal delas é 10 sessões. Essa, sim, é uma massagem um pouco mais vigorosa. Então, ela pode ficar com um pouco dolorido, pode deixar algum hematoma, mas não são hematomas grandes. Pode ficar um que outro dedinho roxo, sim, mas não muito grande. Não é nada grave. Nada grave, nada muito grave. E dolorido, sim, pode ficar 2 dias até. Por isso que a gente acaba não fazendo ela todos os dias. Justamente porque judia demais da pele e a pessoa não aguenta dor, né? Porque judia um pouquinho, né? Pra ficar bonito tem que doer um pouquinho. Faz parte do procedimento. Faz parte do procedimento. Aí, isso na região do abdômen. Parte de pernas, a liposcultura, que são as estéticas, ela trabalha muito a parte de celulite. Então, a gente acaba usando tanto as mãos quanto o bambu. A bambuterapia é muito boa na parte das pernas, para celulite das pernas. Porque aí vai ativando a circulação, Ativa a circulação, ela faz todo isso, toda uma ativação sanguínea, e aí com isso libera, desintoxica as células e libera a gordura que tem dentro, que melhora muito a aparência das pernas. A gente sabe que nesse período, normalmente as pessoas procuram mais, né, Joyce? Mas tem que ter um certo cuidado também, né? Porque às vezes tem uma festa ali no final de semana, quer entrar naquele vestido, naquela roupa ou naquela camisa, no caso dos homens, né? Sim. Os homens também fazem, Também a gente são sabe, vaidosos. né? Então tem que ter esse cuidado de repente não deixar para a última hora, fazer durante o ano, fazer um cuidado corporal, físico mesmo, né? E daí a gente recomenda para não deixar isso só pro verão. Então, fazer um acompanhamento mensal, a cada 2 meses, ou pelo menos fazer uma avaliação para ver como é que tá. A alimentação é muito importante, uma alimentação equilibrada, frutas, verduras, muita água, que a água, ela faz uma limpeza do corpo, então a água é muito, muito, muito importante. Qualquer procedimento estético que vá se fazer, muita água, que é ele que faz a limpeza. Lembrar que a água não é água do chimarrão, Não é nem do chá, né? não é suco, não é chimarrão, é água, água. Isso faz toda uma limpeza, até uma mudança, com certeza, na estrutura da pele, né? E aí melhora a aparência de pele no rosto, melhora a oleosidade, até o próprio cabelo. Tudo melhora em função da água. Porque ela já fica com menos quantidade de resíduos no corpo e aí com a água termina de fazer essa limpeza. No caso da massagem estética, da lipoescultura, ela tem alguma contraindicação? Praticamente as mesmas contraindicações que tem a drenagem linfática. E, além disso, para quem faz uso de antidepressivos, quem é fumante, então, todas as pessoas a gente tem que ter um cuidado maior para fazer ela. Por isso que se faz a ficha de anamnese para ter esse tipo de pesquisa. Após um procedimento cirúrgico, por exemplo, uma cesariana, né? Que normalmente as mamães querem voltar ao corpinho de antes já rapidamente. Rapidamente. Ela pode fazer a massagem estética também? Não, logo após o parto, não. Ela pode ser feita apenas na parte do abdômen, só depois de 1 ano feita a cesárea. Antes disso, não é recomendado fazer. Tem que ter todo um cuidado, então. Porque como aparentemente por fora tá tudo cicatrizado, tudo bem bonitinho, mas interno até cicatrizar leva até 8, 9 meses, até um pouco mais, depende muito da cicatrização de cada pessoa. Então, não dá pra gente arriscar uma coisa que, por um bem estético, acabar machucando alguma coisa internamente. Porque realmente ela mexe com tudo, né? Mexe muito, porque ela envolve um pouco de força, então acaba mexendo na estrutura de órgãos, músculos, então é bom não mexer. E se for o caso de um parto normal, esse período muda, varia muito? Não, o parto normal, cada massoterapeuta trabalha de uma maneira. Eu prefiro não mexer antes dos 10 meses no parto normal. Então, cesárea 1 ano e parto normal 10 meses, para não correr risco nenhum.
Nem para a mãe, nem para o próprio massoterapeuta, que é um comprometimento que a gente tem com a pessoa ali na maca, né? Sim, com certeza. Até sobre isso eu ia te perguntar quais os cuidados que a pessoa deve ter na hora de procurar um massoterapeuta, né? É bom sempre ter informações, indicações, ver se a pessoa tem curso, se ela é formada, se não é, quanto tempo faz que está na área, pelo menos para te ter um respaldo de fulano já fez, ou ciclano já fez, ou fez curso aqui, fez curso ali. Não simplesmente, eu faço massagem, a pessoa vai lá, faz, e aí depois não tem, não faz direito, ou acaba tendo uma lesão, então tem que ter muito cuidado. Até porque existem outros tipos de massagens que mexem ainda mais profundamente, né? Sim, que a gente vai mexer em músculo, mexe em ossos, então tem que ter muito cuidado. A massagem terapêutica é uma massagem mais profunda, então ela vai mexer em estrutura de músculo para arrumar a contratura muscular ou até cotovelo fora de lugar. Então tudo isso envolve a massagem terapêutica. Isso até acontece muito naqueles casos em que a pessoa está sobrecarregada, né, do trabalho, não cuida muito a postura, tá sempre com movimentos repetitivos. Às vezes a única solução é recorrer para massagem, né? Justamente. Se todas as pessoas soubessem a importância que tem a massagem, tomariam muito menos remédios. Porque a massagem faz uma liberação de músculos muito grande, então te tira o peso dos ombros, como as pessoas dizem, estou carregando mais alguém. Não é essa a questão é que fica muita contratura e as pessoas ficam com uma postura todos os dias, tensionados os músculos, e aí acaba sentindo esse peso. Mas com a massagem, sendo ela relaxante ou terapêutica, anti-estresse, todas elas ajudam a eliminar esse tipo de dor ou de sensação, pelo menos, que a gente tem, né? Sim. De peso pelo corpo. Porque isso no teu dia a dia acaba te dificultando até, muitas vezes, tu está caminhando com uma postura errada, não percebe e isso vai gerar uma doença ali na frente, né? E acaba tu vai sentir isso agora. Tu vai sentir isso daqui 1 ano, 2 anos, então depende muito de quanto tempo. E quanto tempo tu leva aquela postura errada. Então a gente vai desenvolvendo e seria bom fazer um acompanhamento mensal ou até semanal no início, para ver como é que tá, para melhorar isso, para daí sim dar uma sequência mensal com as massagens, né? Na verdade, em outros países, outras culturas, a massagem ela está muito mais no dia a dia das pessoas, né, Joyce? A gente precisa também trazer isso para nossa vida, né? Tem países que eles usam as massagens dentro dos hospitais justamente para fazer esse relaxamento nos pacientes, que ficam muito tempo deitado, numa mesma posição, aí relaxa as musculaturas, e aqui no Brasil já ainda está um pouco mais retraído, né? Um pouco mais demorado para chegar a isso e melhorar essa cultura quanto à massagem ou até os massoterapeutas. Então, se todo mundo pesquisasse mais, procurasse saber mais o que faz um massoterapeuta, quais são as melhorias que causaria isso para a vida de cada um, todo mundo faria uma massagem pelo menos uma vez por mês. Até porque a questão da própria circulação sanguínea, né? A massagem, ela ajuda, né, a limpar, como tu disseste antes, né? A ter uma melhoria da circulação e isso vai te trazer muitos benefícios na saúde toda, né? Na saúde toda. Então, são menos acúmulos de resíduos que a gente adquire durante o dia, que com a massagem tu faz essa eliminação. Que até, se tu faz a massagem hoje, de tardinha, digamos assim, e aí tu vai ver tua urina amanhã de manhã, tua urina, até a cor da tua urina muda. Tem uma diferença. Sim, muda a cor da tua urina porque tu faz um recolhimento de os resíduos do corpo e passa pelo rim, pelo fígado e faz a eliminação pela urina. Isso às vezes nem se percebe, né? É uma coisa que tá tão ali no teu dia a dia, tão na tua correria, que tu acaba deixando passar e não percebe. A gente nem vê. O quanto que tá faltando de cuidado na saúde, né? O quanto que a gente falta cuidar. Porque a gente só pensa em trabalho, casa, ou final de semana, então, e acaba esquecendo da gente se cuidar mesmo. Até falando sobre isso, né? Agora a gente chegando no final do ano, tem aquela loucura, né? Que é de entregar o trabalho para quem vai sair de férias, quer deixar tudo pronto. Tem a função de Natal, presentes, as festas, né? É uma correria mesmo. Tem algum tipo de massagem que ajuda a baixar um pouco essa ansiedade, Joyce? Tem, claro que tem. Nesse caso é indicada a massagem relaxante. Então, tu deita lá na maca, apaga a luz, deixa a meia luz, põe uma musiquinha, a pessoa deita lá e realmente relaxa. Faz uma reconexão com ela mesma. Deita lá, relaxa, tira 1 hora, 1 hora e meia que seja,
deita lá e dorme. Muitas clientes minhas deitam na maca e realmente dorme. Deita lá e... É o momento de descansar. É o momento dela. Deita lá e relaxa. É o que ela pode com ela mesma. Então, acho que cada pessoa deveria se dar esse presente. Deitar na maca, fazer uma reconexão consigo mesmo para relaxar. E aí a gente já não está mais falando só do físico, né? Tem também esse cuidado com o mental. Sim, por isso faz essa reconexão, porque a gente é tanta correria do dia a dia que a gente acaba não percebendo isso. Então, quando você deita na maca, teus pensamentos vão longe. Então, tu pensa em coisas que tu tinha esquecido, que tu não lembrava mais, ou em pessoas que tu acaba não esquecendo. Eu me lembrei do fulano, me lembrei de ciclano, vou ter que ligar. Então, são coisas que tu vai lembrando só ali. E até aquele momento é quase como se fosse uma meditação mesmo. Spa. É um spa de parar, pensar um pouco em si, pensar naquela situação que não estava tão legal, como resolver, né? Às vezes é preciso parar para resolver. E às vezes até surge ali uma solução, por estar com o corpo relaxado, mente relaxada, surge uma solução que tu jamais pensava em resolver. É tão fácil resolver, mas que tu vai lembrar só ali. E tem alguma indicação assim de idade? Quando se pode começar a fazer massagens? Assim, depende de cada tipo de massagem. Ela não tem uma idade específica. Tem massagens que se fazem desde bebê, desde que nasceu, que é a massagem Chantala. Se faz nos bebês e assim ela vai progredindo. Daí tem a relaxante pode ser feita em crianças de 7, 8, 9. Então, não tem uma idade específica para ser feita a massagem. Até porque as crianças, em determinado período, elas estão mais agitadas, brincando, correndo. Muitas vezes elas se queixam, né, de terem dores nas pernas. Dores nas pernas, né? É um presente para elas também, né? Deita lá e faz com que eles parem um pouco, porque fazer uma criança sentar e se aquietar um pouco hoje em dia, com tudo que tem de tecnologia, para eles também é difícil, né? Sim. Se não dá o corpo mexendo, pelo menos a mente deles não para. Então, seria uma boa oportunidade para deitar eles na maca e deixar eles bem quietinhos, um pouquinho pelo menos. Pelo menos por alguns minutinhos, né? Por uma hora, pelo menos, deitadinhos ali. Cada criança tem uma fase, não necessariamente que tenha que ficar essa hora. Se não conseguir ficar essa hora, que fique 40 minutos, meia hora, mas a gente vai aumentando conforme a necessidade dela, ou conforme ela pode também, né? E aí, alguns casos, assim, de pessoas que sofreram determinados tipos de acidentes, né? Ou até, às vezes, uma pessoa que já é mais idosa, que tem que ter um certo cuidado. Também pode-se usar a massagem como um recurso? Para as pessoas de idade, principalmente, a gente faz as massagens geriátricas e ela é uma massagem específica para idosos e ela é uma massagem super leve, porque a gente tem que ter mais cuidado com a pele, que a pele já é um pouco mais ressecada, os músculos já não têm mais o mesmo tônus, pode ter osteoporose, pode ter várias doenças degenerativas nos ossos, que a gente tem que ter cuidado. Então, cada movimento que você faz é um movimento lento dentro do limite de cada paciente. Não tem como a gente fazer um movimento brusco que você faz uma pessoa de 20 fazendo uma pessoa de 70. Então, a gente tem que ter muito cuidado com cada pessoa, avaliar cada paciente para ver se esse movimento é ou não é permitido por esse paciente. A verdade é que, então, existem massagens para todas as fases da vida. Para todas as fases da vida, para todas as idades. Massagem não tem idade. Você pode fazer ela desde bebê até o final da vida. E até se no caso, como você disseste antes, se alguma tem alguma contraindicação, existe outra que pode suprir aquela necessidade. Aquela mesmo. Se não for possível fazer uma massagem estética, que é a lipoescultura, pode ser feita uma drenagem, que faz um efeito parecido, demora um pouco mais, mas ela faz uma desintoxicação geral. Se não pode fazer uma, faz outra. Se não pode fazer a drenagem, faz uma relaxante. Mas massagem é essencial para a vida. Até isso é importante cuidar, né, Joyce? Às vezes, a questão de não ter tanta pressa para um resultado é uma garantia de saúde também, né? Justamente. Tem gente que, não quero fazer estética, não gosta de sentir dor, não gosta disso. Mas a lipoescultura é a que sente mais dor, que fica um pouco mais dolorido. E o resultado, para quem faz estética, é mais rápido. Essa é aquela que deixa alguns hematomas. Que deixa um pouquinho de hematomas. Agora, a drenagem não, ela tem um resultado um pouco mais lento, mas tu faz uma desintoxicação do corpo todo, desde lá do pé, tu faz ela todinha, desde o pé até a cabeça. Então, ela é bem lenta e ela traz um resultado um pouco mais lento, mas o resultado tem igual. É o mesmo resultado, só um pouco mais lento. O resultado vem, né? O resultado vem. Claro, daí ajuda, a alimentação vai ajudar, a água vai ajudar, tudo isso enquanto você faz as estéticas ajuda muito. Outra coisa, álcool.
Muito excesso de álcool, principalmente agora, final de ano, ano, né? chegando, o álcool provoca retenção de líquidos. Então, quanto mais álcool se toma, mais retenção de líquidos você tem. Para isso também as drenagens são fundamentais. Então, final de semana foi um pouco além do álcool, segunda-feira a gente acorda um pouquinho mais inchada, a gente sente na pele que a gente pega que fica um pouco mais inchada até o rosto, a drenagem é muito bom. Faz um resultado um efeito muito bom. sem precisar tirar aquela bebidinha do final de semana. Claro, reduz ela um pouquinho, né? Principalmente durante os tratamentos. Mas a drenagem drena eles, não tem problema nenhum. Joyce, para a gente encerrar então o Portal Saúde de hoje, gostaria que tu deixasse algumas dicas para que todos tenham uma melhor qualidade de vida e que também possam aproveitar ainda mais os benefícios que a massoterapia nos traz. Assim, principalmente para a saúde, para as pessoas fazerem exercício físico, não, fica com preguiça, em vez de fazer só no verão, faz o ano todo, pelo menos uma caminhada 3 vezes por semana, beber muita água, uma alimentação equilibrada, com frutas, com verduras, nada de excesso. Excesso sempre, qualquer excesso é demais, então tem que ter cuidado e sempre procurar um profissional especializado quando vai fazer. Sempre procura referências, procurar se informar, ver se tem bom procedimento, ver se está tudo dentro das normas, então tem que ter muito cuidado quanto a isso. Quem quiser conversar mais contigo e até experimentar algumas massagens, Joyce, onde te encontra? Atualmente eu estou trabalhando na Estética Boa Forma, montei a minha sala lá, a maca tudo arrumadinha, tudo bonitinho, então só aparecer lá. Qual o teu contato, Joyce? Já deixa o telefone para o pessoal poder entrar em contato contigo, então. Me chama no WhatsApp, que pode ser que eu esteja atendendo, não vou conseguir atender ligação, então me chama no WhatsApp, que é 99147-1801. Muito bem, e aí é só marcar e curtir. Só marcar e curtir uma massagem. Joyce, muito obrigada pela tua presença aqui no Portal Saúde, e a TV Cruzaltense está de portas abertas, sempre que puder voltar, trocar essas experiências e passar informações para os nossos espectadores, né? Será bem-vindo. Muito obrigada, então. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho das nossas experiências do dia a dia. Muito bem. E a você que nos acompanha e nos assiste, também o nosso muito obrigado. Fique por dentro da programação da TV Cruzaltense. Curta, comente e compartilhe. Até a próxima edição.